Olá, crianças! Aqui é a tia Rebeca, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês e hoje eu vim contar uma história muito legal, uma história que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então já chama o seu irmãozinho, sua irmãzinha, senta aí na sua cadeira, no seu sofá e presta bastante atenção nessa história bem legal. Há muito tempo atrás, havia uma cidade chamada Nínive. Essa cidade, uma cidade que ficava na Síria. E acontece que as pessoas que moravam nessa cidade de Nínive eram muito más, eram pessoas muito malvadas. Elas faziam coisas erradas, elas mentiam, elas roubavam, elas matavam, elas desobedeciam o papai e a mamãe, elas faziam muitas coisas erradas. E Deus ficou muito triste com essa cidade. E sabe o que Deus fez? Deus então falou com Jonas. Jonas era um profeta que morava em Israel. Israel ficava um pouco longe de Nínive. Mas Deus foi e falou com Jonas e disse assim: Jonas, eu tenho visto a cidade de Nínive, tenho visto o que eles têm feito e não me agrada. Eles estão fazendo coisas erradas, estão cometendo pecados muito feios e eles estão ficando cada vez mais longe de mim. Eu preciso que você vá lá e fale do meu amor, fale que eu perdoo, fale como eu sou para essas pessoas, para que elas então me aceitem, para que elas mudem seu caminho, para que elas parem de fazer essas coisas erradas que elas estão fazendo e comecem a fazer coisas certas. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que Jonas não gostou nada do que Deus falou para ele. E Deus ainda falou assim para Jonas: Jonas, eu tô tão triste com eles que eu posso até destruir a cidade. Se você não for lá, essa cidade vai ser destruída por causa do tamanho do pecado deles. Mas Jonas não queria falar do amor de Deus para eles. Ele não queria ir lá para Nínive para pregar do amor de Deus, porque Jonas pensou assim: eles que são maus, eles que têm que se virar. Eles que estão fazendo coisas erradas, por que eu que tenho que ir lá e falar de Deus para eles? Jonas não gostou do que Deus pediu para ele. E sabe o que Jonas fez, pessoal? Jonas fugiu. Jonas fugiu, olha só, esse é o Jonas. E ele fugiu ao invés de ir para Nínive. Jonas foi e pegou um navio. Ele foi até lá onde ficam os navios e pegou um navio para ir para a cidade de Tarsis. Jonas estava fugindo de Deus. Ele achou que podia fugir de Deus, mas a gente sabe que não dá para fugir de Deus. Deus está em todos os lugares. Ele sabe de tudo que acontece, mas Jonas achou que podia enganar a Deus. E Jonas fugiu de Deus, pagou pela passagem dele do barco, entrou naquele barco e foi viajar para Tarsis, porque ele estava fugindo de Nínive, estava fugindo de Deus. Mas sabe o que aconteceu? De repente, pessoal, começou uma tempestade. Começou uma tempestade muito forte. Olha essa tempestade. As ondas começaram a entrar no barco. Os homens do barco começaram a ficar desesperados. Eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam porque tamanha tempestade tinha se abatido sobre eles. E para que o barco não afundasse, eles começaram a jogar um monte de coisa na água. Então a comida que eles tinham, todo o carregamento, todas as coisas que eles tinham colocado no barco, as malas, as caixas, eles tiveram que jogar tudo na água para o barco ficar mais leve e não afundar. Então eles começaram, olha só, a jogar tudo no mar. E eles estavam desesperados e eles começaram a se perguntar entre eles: o que os deuses estão fazendo com a gente? Eles começaram a jogar sorte, a jogar jogos de sorte para tentar adivinhar quem era a pessoa do barco que tinha trazido essa má sorte para eles. E aconteceu que Jonas estava dormindo. Jonas estava no barco, lá embaixo, no barco dormindo. E alguém foi chamar Jonas e falou assim: Jonas, acorda, acorda. Alguém foi chamar o Jonas e falou assim: Jonas, você tem que acordar. Acorda,
Jonas, olha a tempestade, tá tendo uma tempestade muito forte, o barco tá pra afundar. Então, eles acordaram o Jonas e Jonas foi lá pra cima pro barco e quando ele chegou lá, a tempestade estava muito, muito, muito forte e ele ficou com muito medo. E aí, lembra que eu falei que os homens estavam jogando aqueles jogos de adivinhação para ver quem que era a pessoa que tinha trazido a má sorte? Aconteceu que caiu para Jonas e eles falaram assim: Jonas, o que foi que você fez pro seu Deus para que ele mandasse essa chuva tão forte? Essa chuva vai matar todos nós. E aí, crianças, vocês sabem o que aconteceu? O Jonas falou assim para eles: gente, eu sei por que caiu para mim. Eu desobedeci a Deus. Deus falou para mim que era para que eu fosse para Nínive, para pregar a palavra dele para os ninivitas, aquelas pessoas que moram em Nínive. Mas eu não quis dar ouvidos. Eu quis fugir para Tarsis aqui no navio de vocês, porque eu não queria ir para lá. Eu achava que Deus estava sendo muito bonzinho, sendo que aquelas pessoas são tão más. Por que Deus ia querer salvar aquelas pessoas? Então, em vez de ficar jogando as coisas pro mar, vocês podem me jogar no mar. Porque se vocês me jogarem na água, então dessa forma vai parar a tempestade. E aí, crianças, os homens então que estavam jogando as coisas no mar, sabe o que eles fizeram? Os homens pegaram Jonas e jogaram Jonas no mar. E sabe o que aconteceu? Assim que eles jogaram Jonas no mar, a tempestade parou na hora. Vocês acreditam? A tempestade parou na hora, crianças. E aí os homens que ficaram no barco não tiveram mais medo. Eles perceberam, então, o Deus de Jonas é o único Deus. Ele é o Deus de verdade. Ele é o Deus que faz as coisas. Ele é o único Deus que existe. Porque assim que nós jogamos Jonas no mar, a tempestade parou. Então, o Deus de Jonas, que é o nosso Deus, né, crianças? É o único Deus que existe. Ele era o Deus que estava fazendo aquilo. E eles jogaram Jonas no mar. E Deus, então, ordenou que um peixe bem grande, olha o tamanho desse peixe. Deus ordenou que um peixe bem grande engolisse Jonas. Então, gente, olha que incrível. Deus mandou esse peixe, foi Deus que mandou o peixe. Deus mandou esse peixe bem grande engolir Jonas. E então o peixe engoliu, mas Jonas não morreu, sabia? Jonas ficou dentro da barriga do peixe. Deus não permitiu que Jonas morresse. Jonas ficou, sabe quanto tempo dentro da barriga do peixe? Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Olha que incrível! Mas, enquanto ele estava lá dentro da barriga do peixe, aquele fedor horroroso dentro da barriga do peixe, Jonas se arrependeu, gente. Jonas se arrependeu muito do que ele fez. Ele falou assim: Deus, eu me arrependo. Ele orou. Ele falou: Deus, eu me arrependo do meu pecado. Eu que estava achando que os ninivitas que estavam pecando, mas eu também pequei, porque eu fugi do que o Senhor pediu para eu fazer. Eu desobedeci. E por causa da minha desobediência, o navio quase afundou. Por causa da minha desobediência, eu vim parar na barriga desse peixe. Mas Jonas lembrou que Deus foi misericordioso, porque Jonas podia ter morrido, né, quando ele caiu no mar. Mas Deus foi misericordioso com Jonas e não deixou que ele morresse. Ele continuou ali, dentro da barriga do peixe, sem morrer por 3 dias e 3 noites. E Jonas então falou assim: Deus, obrigado porque o Senhor foi misericordioso comigo e eu não morri. Então, se o Senhor permitir, eu vou lá até Nínive e vou pregar para aquele povo, para que eles se convertam, para que eles parem de fazer as coisas erradas que eles estão fazendo. E, gente, aconteceu que depois dos 3 dias e das 3 noites, Deus mandou o peixe até perto de uma praia que era perto de Nínive, e o peixe cuspiu Jonas, fez puf,
o peixe cuspiu Jonas e Jonas caiu lá na areia, na praia de Nínive. E aí Jonas percebeu, ele saiu, né, da barriga do peixe, ele foi cuspido. Quando ele viu, ele estava em Nínive, numa praia de Nínive. E aí, sabe o que Jonas fez? Ele não perdeu tempo. Ele falou, bom, eu já desobedeci a Deus uma vez tentando fugir de Deus. E eu sei agora que não dá para fugir de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe onde a gente tá, Ele sabe o que tá acontecendo, Ele sabe que eu tava tentando fugir. Mas aí ele falou, não vou perder tempo mais. Eu vou entrar nessa cidade agora e vou falar para esse povo que Deus me mandou falar. Então, gente, Jonas chegou lá na cidade de Nínive, olha só. Ele chegou lá na cidade e começou a juntar as pessoas, ele começou a falar alto assim, povo de Nínive, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se arrepender do pecado que vocês estão cometendo contra Deus. Porque Deus me disse, Deus me mandou sair lá de Israel e pediu para que eu viesse até aqui só para falar para vocês que o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês têm que parar de mentir, vocês têm que parar de roubar, de matar, de desobedecer às autoridades. Vocês têm que parar de fazer essas coisas erradas, porque Deus não gosta. E Deus me disse que se vocês continuarem, Ele vai destruir a cidade de vocês. Ele vai destruir a cidade de Nínive. Então, vocês precisam parar de fazer as coisas erradas e continuar e se converter e parar de fazer isso e começar a fazer as coisas certas, porque Deus é amor e Ele quer Ele não quer destruir vocês. Se vocês aceitarem a Ele vai permitir que vocês continuem vivendo em paz, que vocês possam viver em paz. Então, crianças, Jonas pregou a palavra de Deus, dizendo que Deus não estava contente com os maus caminhos que eles estavam seguindo e que eles precisavam se arrepender, que se eles não se arrependessem, Deus iria destruir a cidade, mas se eles se arrependessem, Deus não iria destruir a cidade. Então as pessoas ficaram com o coração tocado, as pessoas, elas falaram, poxa, é verdade, nós temos cometido muitos pecados, muitas coisas feias, temos andado por caminhos maus, precisamos mudar nossas atitudes. Então as pessoas se arrependeram e começaram a mudar seus hábitos, pararam de andar pelos maus caminhos. E então Deus não destruiu a cidade, Deus não destruiu, as pessoas não foram destruídas. E aconteceu, gente, olha só o que aconteceu, que Jonas ficou muito bravo. Jonas ficou bravo com Deus. E Jonas falou assim, Deus, tá vendo? Foi por isso que eu não queria vir para Nínive, foi por isso que eu fugi para Tarsis naquele navio. Porque eu sei que o Senhor é amoroso, que o Senhor é misericordioso, e que se as pessoas se arrependem, o Senhor não destrói nada. Eu sei que o Senhor é um Deus bom. Por isso que eu não queria vir, porque eles são muito maus, Deus. Eu não acho que eles tinham que ser salvos. Eu acho que eles tinham que ser destruídos, porque eles são pessoas muito más. Eu não acho que eles tinham que ser salvos, não. E Jonas ficou bravo com Deus, porque ele achou que Deus estava sendo muito bonzinho. Deus estava sendo muito bom. E Jonas achava que não tinha que ser assim. Olha como esse Jonas pensava, gente, que coisa errada. E então, ele saiu da cidade. O Jonas saiu da cidade e foi ali para fora, numa parte de fora da cidade, e construiu um abrigo para ele. Ele construiu um abrigo, essa parte de madeira que vocês estão vendo, ele construiu para ele poder se proteger do sol. E aí aconteceu que Deus permitiu que nascesse uma planta, olha só. Deus permitiu que nascesse uma planta bonita, bem robusta, que protegeu o Jonas do sol. Então o Jonas ficou protegido do sol e Jonas ficou feliz. Jonas ficou, nossa, que bom que essa planta nasceu. Ele ficou feliz que a planta nasceu e protegeu ele do sol. E Jonas dormiu, que ele estava cansado, ele dormiu. Mas durante a madrugada, né, aquela parte quando tá de madrugada, quase para amanhecer, Deus mandou uma lagarta comer toda a planta que tinha nascido. Então a lagarta veio, gente, olha só, e comeu toda a planta ficou toda seca. Então Jonas acordou, aí de repente, né, o sol nasceu. No dia seguinte, Jonas acordou com um sol muito forte na cabeça dele, quase desmaiando de tão forte que estava o sol. Aí ele acordou e viu que a planta tinha morrido. E aí ele ficou bravo de novo com Deus. Ele falou, Deus,
Como assim, Deus? Poxa vida, o que essa planta fez, né? A planta estava tão bonita, tão boazinha aqui me ajudando a me proteger do sol. E aí no dia seguinte ela já morreu. Como assim? Jonas ficou bravo de novo. E aí, sabe o que Deus falou para Jonas? Deus falou assim para Jonas: crianças, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus disse isso para Jonas, crianças. Deus então falou assim: Jonas, você tá com pena dessa planta? Não foi nem você que plantou, não foi nem você que regou a planta, fui eu que fiz a planta nascer, fui eu que fiz a planta morrer, não foi nem você que teve o trabalho de fazer ela crescer. E você tá com pena da planta? Por que então você tem pena de uma planta e não tem pena das pessoas? Pessoas que poderiam morrer, crianças, mulheres, homens que poderiam estar mortos. Você tem pena da planta e não tem pena das pessoas? E Deus fala, né? O que Deus quer dizer é: eu tenho amor por essas pessoas, por isso que eu queria que você, Jonas, fosse lá e pregasse o meu amor para essas pessoas. Porque eu tenho amor por essas pessoas e o meu desejo é que todas as pessoas conheçam do meu amor, para que elas se arrependam e para que elas tenham a oportunidade de me conhecer, de viver uma vida boa ao meu lado. É isso que Deus quer de nós, crianças. Deus quer que a gente viva uma vida ao lado dele, uma vida de amor, sem andar nos maus caminhos, uma vida, crianças, uma vida de obediência a Deus. É isso que Deus quer de nós. Então, nessa lição, crianças, nós aprendemos que nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que, independente do que Deus falar, nós temos que obedecer e não fugir de Deus, porque não dá pra gente fugir de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. E saber também que o nosso trabalho, a nossa tarefa é pregar do amor de Deus a todas as pessoas, mesmo aquelas que a gente acha que são as piores pessoas, né? Aquele amiguinho que você acha que é aquele que mais mente, aquele que é o mais chato, que você não gosta muito. Até para ele a gente tem que demonstrar amor, a gente tem que demonstrar carinho, tem que falar do amor de Deus para todas as pessoas. Tá bom, crianças? A tia Rebeca tá com saudade de vocês, que Deus abençoe e que vocês tenham um ótimo dia. E agora eu vou fazer com vocês uma oração e depois eu vou falar o versículo, tá bom? Fechem os olhinhos. Papai do céu, muito obrigado por essa historinha, muito obrigada porque a gente pôde aprender com Jonas que nós temos que obedecer, que é muito importante obedecer a Deus e que é muito importante a gente pregar e falar do amor de Deus a todas as pessoas, mesmo aquelas que a gente acha que não vão querer ouvir. Nos ajuda, Jesus, a ter uma vida obediente ao papai e à mamãe, a obedecer a Bíblia, a obedecer a Deus e que a gente continue ouvindo essas histórias e colocando em prática. Em nome de Jesus, amém. Agora a tia Rebeca vai falar o versículo bíblico, presta atenção. Então, crianças, o versículo de hoje é um versículo bem conhecido, a gente já falou para vocês algumas vezes, mas é bom para a gente decorar. É o versículo que está em João, o capítulo 3, tá vendo? Versículo 16 e 17, 16 e 17, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ou seja, que Deus amou tanto a gente que enviou o único Filho dele. E ele ainda fala que Deus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Jesus. E é isso que a história de Jonas nos faz lembrar,
que nós, então, temos que pregar desse amor de Deus a todas as pessoas, para que todas as pessoas conheçam o amor de Deus, né? Eu vou ler mais uma vez. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém! Tchau, crianças!